senhores, boa tarde. Meu nome é Glauco de Arruda, eu sou comunicólogo e especialista em metodologias educacionais e didática do ensino superior. Nós recebemos aqui um convite do professor Vollmer, da Escola Legal, para mediar esta última de uma série de 4 mesas de debates que iniciaram ontem. Todas versaram em torno do tema Impacto das Tecnologias na Educação do Futuro. E cada uma focou em um subtema, sendo negritude, feminismo, sustentabilidade, e esta que tratará da Educação 4.0 e políticas públicas. Agradecemos, antes de mais nada, a participação de todos. Contamos hoje com a grata presença dos debatedores convidados, o professor e doutor em ciência política pela USP, coordenador de políticas públicas da FGV de São Paulo, Cláudio Couto, a pós-doutora em Política Industrial e Indústria 4.0 na Lisbon School of Economics Management, doutora Luciana Santa Rita. E o nosso amigo mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, Jorge Barros. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Em nossa dinâmica, nós colocaremos um tema de pauta em discussão, Educação 4.0 e políticas públicas. Faremos uma breve introdução, contextualizando esse tema, e, na sequência, deixaremos uma pergunta para que os debatedores possam desenvolver, refletir a respeito, colocar suas opiniões, enfim. Cada debatedor terá aproximadamente, para cada pergunta, 15 minutos para se manifestar. Eu creio que não vai ser necessário a minha intervenção entre um e outro, eu só vou avisar quando estiver próximo ali dos 15 minutos, e aí vocês podem passar a bola para o próximo. A ordem em que isso vai ocorrer, eu sugiro que nós façamos aqui no sentido anti-horário, começando do mestre Jorge Barros, pulando por mim, obviamente, e depois para o doutor Cláudio e para a doutora Luciana. Tudo bem? Tudo bem. De acordo. Vamos lá. A quarta revolução industrial, que leva ao termo Indústria 4.0, define os meios e modos de produção no contexto da cibercultura. A larga utilização das novas tecnologias digitais e de conceitos relacionados pelos meios de produção, objetivando a partir daí benefícios mercadológicos e sociais. Para a sobrevivência, porém, da indústria 4.0 como modelo econômico e social, é preciso que outros setores também sejam 4.0 e atuem em consonância com tal fenômeno. Daí surge o conceito de educação 4.0, que, mais do que treinar profissionais tecnicamente para a operação de novas tecnologias, tem a responsabilidade de formar e preparar o cidadão inserido nessa nova realidade. Dentro desse contexto, nós deixamos o seguinte questionamento aos nossos caros debatedores. Qual a responsabilidade do poder público, através de suas políticas, para garantir acesso democrático ao que chamamos de senhas de acesso pela maior parte da população, normalmente de sua parcela mais vulnerável, ao ciberespaço e à cibercultura, e, consequentemente, à educação 4.0? Pois não, pode seguir. Seu microfone está mudo. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que é um privilégio ter recebido esse convite aqui da Escola Legal, na pessoa do professor Vollmer do Rego, e dizer também que é um privilégio estar aqui nessa mesa de debates com colegas de tão notório saber. Meu colega Glauco, nós combinamos que você faria a apresentação de todos e nós não faríamos nenhum comentário sobre isso, mas eu preciso fazer uma correção, porque ultimamente tem havido bastante confusão nessa questão dos currículos, né? E se por acaso alguém lá da Universidade da Paraíba souber que você me apresentou como mestre pela Universidade da Paraíba, eu vou estar em maus lençóis, né?
porque eu não sou mestre pela Universidade da Paraíba, eu sou mestre pela Duke University, dos Estados Unidos, e sou PhD pela Florida Christian University, também nos Estados Unidos. Tá? O meu pós-doutorado... O meu pós-graduação que é pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Mas, dito isso, eu gostaria de dizer que, de fato, é um prazer estar aqui endereçando esse tema do impacto, né, das tecnologias na educação 4.0 sob o aspecto das políticas públicas para o público geral, para vocês que estão nos assistindo, né? E eu começo dizendo o seguinte, que políticas públicas de educação 4.0 devem ter como objetivo intrínseco habilitar pessoas para resolver os problemas da sociedade moderna e buscar uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Qualquer outro objetivo, além desse, no meu ponto de vista, torna-se suspeito de ser qualificado como mero discurso academicista. Trata-se, portanto, de entendermos e utilizarmos a instrumentalidade das tecnologias digitais para promover e transmitir o conhecimento da melhor forma para todos, indistintamente. Ok? Isso dito, vamos, primeiramente, dar um pequeno passeio aqui por alguns conceitos importantes sobre a educação. Isso por quê? Para formarmos um quadro mais claro sobre aquilo que é essencial e aquilo que é desimportante nesse processo de construção. Vamos começar conceituando o que é educação 4.0? Educação 4.0 é um ambiente conceitual regido pelo princípio do aprender fazendo. Isso utilizando as mais modernas tecnologias disponíveis. É uma proposta para atender às expectativas daqueles educadores que há muitos anos se perguntavam: puxa vida, quando é que finalmente a escola vai se adaptar à realidade do mundo digital para formar pessoas com real capacidade de estarem inseridas socialmente e poderem competir no mercado dessa nova era de informação? A educação 4.0 busca estimular no aluno as suas habilidades específicas, de forma a permitir que haja uma interação tão abrangente quanto prolífera entre a capacidade criativa do indivíduo e o mundo do conhecimento disponível. E aqui cabe um alerta. Não vamos confundir educação 4.0 com ensino à distância, com educação à distância. Ensino à distância é apenas uma das formas possíveis de colocar em prática a educação 4.0. O que nós estamos presenciando hoje na maioria das escolas de ensino médio e de ensino superior no Brasil não é educação 4.0. Tá? Ao contrário, é um absurdo de enormes proporções. É um simples copiar-colar de métodos ultrapassados daquele ensino massificado e mediocrizante, baseado na aferição da capacidade de memorização do aluno e depois replicada num teste periódico que o aprova ou o desaprova a passar de ano letivo. Isso definitivamente não é educação 4.0. E vamos falar um pouco sobre o porquê desse problema, né? O porquê desse ensino massificado e mediocrizante. Essa coisa remete a 300 anos, né? E vem lá da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. E um dos maiores erros que os educadores cometeram naquela época, e vem trazendo esse erro até os dias de hoje, foi acreditar que existiam métodos de ensino. Enquanto que existe, na verdade, são métodos de aprendizagem, ou métodos de aprendizador. E isso não é apenas um capricho de retórica aqui de minha parte, tá? Esses dois conceitos são diferentes e colocam o processo de aprender numa perspectiva completamente distinta. Nessa perspectiva,
A escola deve ser uma plataforma e os professores devem ser elos entre o conhecimento a ser construído e o aluno. Nessa perspectiva, na perspectiva do método de aprendizagem, é o aluno que assume um papel ativo. Ele assume esse papel reestruturando e organizando a informação percebida, fazendo com que o conhecimento seja construído a partir das suas interpretações. Essa é a ideia da educação 4.0. Essa abordagem interpretativa, ela precisa ser, agora chegando ao cerne do tema da nossa palestra hoje aqui, da nossa discussão, essa abordagem interpretativa precisa ser a moldura das novas políticas públicas de educação a serem formuladas no Brasil. Ok? Bom, isso dito inicialmente, vamos falar agora um pouquinho de tecnologia digital em educação, que é bem mais a minha área, apesar de eu ser professor também. A primeira pergunta que vem quando a gente fala de tecnologia digital é a seguinte: tecnologia é ferramenta ou é solução? E a resposta é: tecnologia é apenas uma ferramenta que pode ser usada a serviço das soluções que nós criarmos. Falando de tecnologia no contexto da educação 4.0, é importante que fique claro que o nosso maior desafio não é escolher a melhor tecnologia assistiva, o melhor software ou o melhor hardware. Isso aí a gente compra em qualquer prateleira. O melhor desafio e o maior desafio é utilizar a tecnologia para compreendermos a realidade das outras pessoas, conhecer suas necessidades, aprendermos a difícil tarefa de trabalhar em equipe e sermos intransigentes quanto a pautarmos a ética e a transparência em tudo que apresentarmos. E, além disso, e principalmente, perdermos o medo de compartilhar o conhecimento. Compartilhar o conhecimento. No Brasil, assim como na maioria dos países ainda academicamente em evolução, salvas, naturalmente, algumas raras e honrosas exceções, nós pagamos um preço muito alto pela miopia e pelo exercício de um certo egocentrismo da maioria dos nossos mestres e professores doutores, entre os quais eu também me incluo, que impunemente terminam cerceando a transformação do conhecimento em tecnologia, cerceando a transformação da ciência em tecnologia. A maioria das universidades brasileiras, infelizmente, ainda são centros de produção de uma ciência que não se compartilha devidamente, de uma ciência que não se transforma em conhecimento útil para a sociedade. Terminam sendo verdadeiras maternidades túmulos da produção acadêmica. Essa é a verdade. E o que isso significa? Isso significa que a regulação da atividade da nossa pesquisa científica precisa ser revista através de novas políticas públicas. Só assim nós vamos conseguir mudar esse paradigma caduco e abandonar essa mentalidade acadêmica meio terceiro-mundista, sabe, que vivemos hoje no Brasil. É promovendo debates como este aqui da Escola Legal, com o professor Volmer do Rego, que conseguiremos trazer duas coisas. De um lado, a proficiência cidadã combinada com o conhecimento acadêmico específico como um novo caminho. Um caminho para capacitar pessoas que realmente possam se destacar e competir na economia digital. Algumas escolas, é verdade, já estão produzindo uma educação inovadora, ensinando também habilidades não cognitivas, como a ética, a colaboração, a resiliência, a empatia, o humanismo. Isso já ocorre aqui no Brasil, já existem sementes, embora sejam iniciativas muito embrionárias ainda. Mas, voltando a falar de tecnologia, eu gostaria também de chamar a atenção para um aspecto técnico da tecnologia que deve ser inerente
a qualquer novo projeto que tenha tecnologia digital como fator impactante no campo educacional. É imprescindível que tenhamos interoperabilidade entre as plataformas digitais de educação. Esse é um fator-chave de sucesso muito importante para evitarmos a proliferação daquilo que chamamos de silos educacionais tecnológicos. Silos educacionais tecnológicos são armadilhas colocadas por alguns fornecedores de tecnologia mal intencionados, que acabam por deturpar o objetivo das nossas propostas acadêmicas e terminam também por encarecer sobremaneira os custos dos nossos programas, criando uma relação desconexa dentro do campo da educação. Em se tratando de tecnologias assistivas, dessas tecnologias, 3 fatores precisam necessariamente ser contemplados antes de serem adotados definitivamente. O primeiro, escala econômica no processo de aquisição de softwares e hardware. Segundo, precisa haver interoperabilidade entre as plataformas instaladas que produzam aumento contínuo da eficiência do sistema. E terceiro, e não menos importante, nós precisamos ter a garantia de poder atualizar essas tecnologias em vista das suas inexoráveis obsolescências. E quais são as tendências e evoluções que nós temos no campo da educação 4.0? Olha, a educação 4.0 vai permitir que o aprendizado se dê a qualquer hora e em qualquer lugar. Porque ferramentas e aplicativos oferecem hoje tantas oportunidades de aprendizado, não apenas à distância, mas também de uma forma mais individualizada. O conhecimento teórico é que passará a ser transmitido fora de aula, enquanto o conhecimento experimental será transmitido diretamente ao indivíduo dentro da sala de aula. Isso implica que haverá processos de aprendizagem mais individualizados para cada aluno, implica que os alunos aprendam em seu próprio ritmo. A revolução tecnológica 4.0, sobre a qual a professora Luciana vai falar daqui a pouco com muitíssima propriedade, de fato afetou a forma como o emprego e o empreendedorismo se darão nos próximos anos e, consequentemente, demandarão uma revisão profunda sobre a forma e o conteúdo do que se ensina hoje nas escolas. O papel das salas de aula está mudando. Por exemplo, a educação 4.0 é baseada em projetos. Os alunos de hoje precisarão se adaptar ao aprendizado baseados em projetos de habilidades organizacionais, habilidades de gerenciamento de tempo e habilidades colaborativas. Essas habilidades que eles podem usar praticamente em suas carreiras acadêmicas, em seus empreendimentos ou em seus empregos. Mas isso não pode ser apresentado somente no ensino superior. Isso precisa ser apresentado no ensino médio. Com a aplicação da tecnologia digital nos domínios específicos acadêmicos, cria-se mais eficiência, é verdade. O currículo educacional agora acomoda mais habilidades que requerem conhecimento humano e interação pessoal. Haverá professor. Pois não? Eu peço que o senhor possa concluir para eu poder passar a palavra para o professor Cláudio. Perfeito. Eu concluo dizendo o seguinte, que haverá profundas mudanças no padrão de exames e avaliações, né, e que o impacto da tecnologia na educação não está transformando apenas a maneira como ela é transmitida, mas está transformando também a maneira como os alunos percebem a educação. A educação 4.0 muda as metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais para preparar alunos para um futuro diferente, um futuro que está vocacionado para a transformação do conhecimento em vetores de utilidade social inclusiva. Eu vou repetir. Vetores de utilidade social inclusiva. Esse é o novo desafio. Esse é o novo paradigma da educação. Agradeço pela atenção de vocês e desculpe
por ter ultrapassado aí alguns segundinhos no meu tempo. Acontece. Doutor Cláudio, por favor, as suas colocações a respeito da educação 4.0, né? E sobre a responsabilidade do poder público nesse contexto. Muito bem. Primeiro quero agradecer ao convite do professor Vollmer para estar aqui hoje, né, da Escola Legal. Prazer participar aqui com meus colegas. Eu devo primeiro fazer uma ressalva que eu, diferentemente dos colegas, estou muito longe de ser um especialista nessa temática. Né? Até quando o professor Vollmer me convidou para essa mesa, eu falei, mas o senhor tem certeza que sou eu mesmo? Né? Porque, afinal de contas, eu não sou um pesquisador da área de educação. Eu sou um educador, pela minha condição de professor, e, inclusive, coordeno lá um curso na área de gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas. Né? Até o senhor fez menção, professor Glauco, que eu seria o responsável pela área de políticas públicas na GV. De novo, para também evitar problemas de currículo, como o professor Jorge já alertou aqui um pouco antes de mim, né? Existe um departamento de análise de políticas públicas na FGV do Rio de Janeiro, eu estou na FGV de São Paulo, eu coordeno um curso na área de gestão e políticas públicas, é diferente dessa outra área. Então, a minha coordenação é só no âmbito do curso. E no âmbito desse curso, a minha atuação é como, além de coordenador, um professor da área de ciência política, né, de política institucional, de questões relacionadas a comportamento político. Essa é a minha área. Então, eu vou me atrever a falar um pouco aqui, muito mais da minha experiência nesse curso, que eu acho que tem, talvez seja esse o motivo até que levou ao convite do professor Vollmer, uma abordagem muito voltada ao aprender fazendo, que é essa marca da educação 4.0, que é o mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Mas ele não é, evidentemente, o único curso em nível de pós-graduação organizado dessa maneira, e já é um tipo de prática que vários cursos também, no âmbito da graduação, adotam, né, em vários lugares do mundo e no Brasil em particular. Mas eu vou fazer menção a essa experiência porque é dela que eu posso falar com mais propriedade, insisto, não sendo eu sendo muito mais um prático do que um estudioso dessa questão. E como é que nós organizamos o curso com vistas a essa ideia do aprender fazendo? Né? Os nossos alunos, se tratando do mestrado profissional, eles são todos pessoas que trabalham na área pública, né? Pessoas que são oriundas dos mais diversos segmentos da área pública. Alguns são servidores públicos de carreira, outros são pessoas com ambições políticas ou que já fazem carreira política, outros são pessoas que atuam na área de terceiro setor, naquilo que a gente poderia chamar de um setor público não estatal. Outros, por sua vez, são pessoas que atuam na área de relações governamentais, de organizações privadas, enfim, todas pessoas com algum tipo de experiência na área pública, mas que, na realidade, desenvolvem as suas atividades profissionalmente, tendo na formação acadêmica, evidentemente, um pré-requisito desse seu trabalho, mas também uma ambição para poder melhor desempenhar esse seu trabalho. E aí, quando eles vêm procurar um curso em nível de pós-graduação, o que se propõe a eles é o seguinte: olha, vocês vão fazer um curso de pós-graduação, mas não é uma pós-graduação acadêmica, ou seja, vocês não vão aí se tornar pesquisadores profissionais. A ideia é um pouco oposta, que vocês se tornem profissionais pesquisadores. Ou seja, que vocês, sendo os profissionais da área em que atuam, consigam mobilizar instrumentos de pesquisa acadêmica, instrumentos de metodologia científica, instrumentos das mais diversas teorias, para aprimorar a sua capacidade de intervenção e para resolução de problemas práticos. De modo como é que eles vão procurar resolver isso e aprender fazendo efetivamente? Todos eles desenvolvem pesquisas sempre junto a uma organização real. Ou seja, não basta apenas sentar, ler uma série de textos, escrever um artigo de conclusão de disciplina, né, ou fazer lá uma dissertação no final. É necessário encontrar problemas reais, de organizações reais, que são propostas aos alunos como problemas que precisam de algum tipo de solução. Então, se eu tenho uma organização que, por exemplo, tem dificuldades no recrutamento dos seus quadros, ou eu tenho uma outra que tem dificuldades na implementação de uma determinada política, ela vai se dirigir a esses alunos e falar: olha, eu preciso que vocês estudem o meu problema, que vocês entendam como o meu problema se desenvolve, que vocês observem a experiência de outros lugares e consigam, com base nesse conhecimento de outras experiências, com conhecimento dos estudos que tem a ver com o tema, mas, sobretudo, com conhecimento dos problemas que essa organização em particular tem, que vocês busquem resolver esses problemas, apresentem soluções. E aí, o que vai ser feito nessa pesquisa, né, e eu acho que isso pode ser replicado em uma série de situações,
É um estudo sobre aquele problema concreto, de uma forma, em alguma medida, só para facilitar o entendimento de quem nos assiste, similar ao que seria uma consultoria. Ou seja, eu vou lá, estudo sua organização, estudo seus problemas, vejo quais são as suas demandas e busco lhe dizer o que me parece adequado para resolvê-los, né? Desse ponto de vista, não se trata de uma elaboração teórica ou de uma elaboração puramente acadêmica, que tem, evidentemente, o seu lugar, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, mas é um outro objetivo aqui. É o objetivo de, ao resolver o problema, aprender com ele, aprender com a própria resolução do problema, né? E aí, consequentemente, ter a possibilidade, na volta à sua atividade profissional, de aplicar esse aprendizado na resolução, aí sim, dos seus próprios problemas. De uma certa forma, a aprendizagem ela começa nesse momento de desenvolvimento de uma pesquisa relacionada à intervenção e ela segue, posteriormente, relacionada a intervenções na atividade efetiva que aquela pessoa desenvolve fora daquele momento acadêmico da sua trajetória profissional, para poder continuar aprendendo e continuar produzindo transformação, né? Eu entendo que essa é uma forma completamente sintonizada com a educação 4.0, que é possível desenvolver para uma série de instituições de ensino, né? Sobretudo para aquelas, como é o caso aqui, que desenvolvem algum tipo de trabalho de pesquisa para a formação de pessoas, né? E, no caso, para a formação de pessoas que já atuam na área profissional, mas entendo que, mesmo em outras situações, inclusive de alunos mais jovens, que ainda estão ingressando na atividade profissional, esse tipo de método de ensino, ou de método de aprendizagem, para me corrigir aqui, ele é possível também, né? Não só é possível, como efetivamente vem sendo adotado em uma série de experiências, inclusive nas nossas graduações na Fundação Getúlio Vargas. Concluído, professor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Perfeito. Vou passar, então, a palavra para a doutora Luciana. Eu acho muito interessante agora que a senhora coloque, relacione realmente essa questão da educação 4.0 com o contexto da indústria 4.0. Eu acho que vai ser uma coisa bem colocada. E, na sequência, eu já adianto que vou colocar uma provocação aqui para os presentes, que está refletindo um pouco as perguntas que o nosso público tem feito a respeito das políticas públicas brasileiras voltadas para essa educação 4.0. Então, eu já adianto que, na sequência, eu vejo uma pergunta assim. Doutora Luciana, é um prazer ouvi-la. Por favor. Seu microfone. Boa tarde a todos, né? É um grande prazer aí, né, estar presente nesse evento, né? Agradecer ao Vomer, aos colegas, no caso, que dividem comigo essa mesa, e aproveitar aí o ensejo, né, para a gente falar um pouquinho aí sobre essa questão da educação 4.0, que já foi muito bem colocada aí pelo professor Jorge, né? E aí também, né, pelo professor, quando colocou aí questões que são extremamente importantes, né, que remetem aí essa questão aí das diferenças que há, né, em relação a ensino remoto, educação à distância e tecnologias aplicadas, né. Mas o que é importante quando a gente fala hoje, né, e aí a gente está falando em educação 4.0 e a gente está numa temática de uma mesa de políticas públicas, né. Hoje, de uma forma geral, a gente não pode pensar na política pública de educação. Na verdade, há um avanço aí, quando a gente está falando, né, em relação a essas políticas parcelares, né, que existiam, né, de política de educação, política de ciência e tecnologia, né, política, a própria política mesmo direcionada, no caso, à escola, né, mas a gente vê hoje o quê? Um mix de políticas, né, que se relacionam o quê? Ao avanço aí do que diz respeito à inovação, do que diz respeito à transformação digital, e aí é onde a gente incute essa questão da educação 4.0, né? Quando a gente vai pensar, né, esse ano a gente teve vários indicadores que saíram em relação à economia mais inovadora do mundo, né, o índice de competitividade, né, do mundo, né, o índice de transformação digital. Se a gente pegar, por exemplo, os países se repetem, né, se a gente pensar quais são os países, né, que estão no ranking lá, no índice de transformação digital, a gente vai encontrar Estados Unidos, Singapura, Suíça, né. O que esses países, no caso, eles fazem de diferente, né? Quando a gente vai encontrar entre os critérios, a gente vai verificar que
eles investem em relação na educação, né, na ciência e tecnologia, né? Se a gente for lá no índice de inovação, a Suíça foi a economia mais inovadora, né? Atrás, depois, Singapura e Estados Unidos, né? Se eu pegar, por exemplo, o índice de competitividade, também que saiu há pouco tempo, né? O Brasil está lá numa posição, né, depois de 74º. Se eu pensar, por exemplo, eu tenho os países que são mais competitivos. Embora o Brasil, no caso, ele invista aí 5%, em torno de 5% na educação do seu PIB, esse investimento ele está muito distante do que esses outros países fazem em relação à questão da educação e do investimento na ciência e tecnologia. Então, a educação hoje, nesses países, ela está muito, muito relacionada à questão da transformação digital. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente pensar, por exemplo, no próprio avanço, né, que a China tem na questão das tecnologias, que a gente chama, são tecnologias disruptivas e tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, essas tecnologias, de certa forma, e aí a gente tem IoT, internet das coisas, né, inteligência artificial, Big Data, né, robótica, e aí a gente vai andando, né, internet das coisas, como a gente está falando, né, computação nas nuvens. De certa forma, todas elas têm uma trajetória aí, né, e que vai definir que é o investimento na educação, né. Todas elas são derivadas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem avanço aí em relação a grandes universidades, onde foram derivadas de ecossistema de inovação, né? A China, nos últimos anos, ela vem avançando nessa questão da inovação, na questão dessas tecnologias habilitadoras. Quando a gente vai verificar, por exemplo, os indicadores dela de patente, né? Tanto na área de publicação como de patente, ela vem alavancando, né? Indicadores, e são o quê? São derivados aí do investimento que ela vem fazendo nessas tecnologias. E, de certa forma, esses investimentos que são feitos em ciência e tecnologia e que, de certa forma, há um desdobramento, né, no ranking, né, para esses países estarem lá na frente, né, na vanguarda, para serem as economias mais inovadoras e, de certa forma, também estarem à frente na questão da transformação digital, onde vai envolver a questão de ecossistemas de inovação, onde vai envolver a questão de ecossistemas industriais, a gente vai verificar que a indústria é um motor de propulsão industrial, né? Não é à toa, por exemplo, que a maior parte, né, dos planos que hoje existem, tanto na Europa, também como em outros nos países, no caso, que estão discutindo essa questão dos seus planos de recuperação pós-Covid, você tem a questão da reconversão industrial. E quase todos eles, quando a gente vai falar, olha, a discussão das cadeias globais de valor, a ruptura, todos eles passam pela questão, né, da revolução industrial, ou seja, da questão da sustentabilidade ambiental, né, como também, até porque o mundo hoje vive o que a gente chama, né, desse questionamento da hegemonia, até porque você tem o quê? Alguns países, o questionamento do que a gente tem da volta do nacionalismo, principalmente aí o quê? Para reindustrializar a parte do seu parque industrial, no sentido o quê? De preservar emprego, né? De reconfigurar, de reconverter, no caso, a sua indústria, para que haja o quê? Principalmente a nacionalização, no caso das suas nações, no caso dos seus estados. E a educação 4.0, ela, de certa forma, ela está amparada nesse percalço aí, quando a gente está falando de política pública. Até porque parte aí do que a gente fala, né, dessas políticas, quando a gente tinha essas políticas parcelares, né, qualquer desses países, se a gente pegar, por exemplo, a China, desde 2015, é o maior exportador do mundo. E se a gente pensar, por exemplo, o que ela fez lá atrás, né, investimento em ciência e tecnologia, investimento nas suas universidades, investimento, ou seja, o investimento estatal, no caso, até para subsidiar e alavancar os seus parques industriais. Se eu pensar, por exemplo, no sudoeste todinho asiático, a gente vai verificar, né, que a alavancagem que a gente teve em relação ao avanço, no caso das suas economias, ele está pautado nessa questão da educação. Então, quando a gente vai tentar relacionar, de certa forma, quando eu vou falar, por exemplo, a questão da robótica, né? Então, o avanço que eu tenho, né, em relação à robótica, em relação à inteligência artificial, isso daí, de certa forma, a questão da busca pela propriedade intelectual, nos últimos anos vem levado, inclusive, a tensões, né, comerciais entre os Estados Unidos e a China, né? Parte da discussão do que a gente vem acompanhando em relação ao TikTok,
TikTok, né, em relação à questão do 5G, do Huawei, né, e outras questões, no caso, que são derivadas aí, elas são oriundas, né, principalmente aí dessa concepção da propriedade intelectual, né, quando a gente sabe que a inteligência artificial, né, que existe aí nessas tecnologias e, de certa forma, está presente na maior parte dessas empresas aí de tecnologia, elas são oriundas aí de pesquisa e desenvolvimento. E há um questionamento, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se fala, né, que a China não respeita a questão da propriedade intelectual. Embora a China, nos últimos anos, ela vem aumentando o índice em relação à questão do patenteamento nessas áreas que são de tecnologias habilitadoras, né? Tanto na área de inteligência artificial, como internet das coisas, né? Como Big Data e outras, né? Mas, se a gente pensar, por exemplo, o Japão ainda é líder lá na questão da robótica, no desenvolvimento, no caso, dos investimentos que ele tem lá, tanto na ciência e tecnologia, como na área da educação. Então, o parque industrial do que ele vende está lá voltado, no caso, para a robótica, né? Mas a China, nos últimos anos, ela vem avançando. E a gente sabe, por exemplo, que para a educação, a gente não pode pensar, né, no futuro da educação sem pensar nessas tecnologias, né? Sem pensar, por exemplo, no uso da robótica, sem pensar no uso da inteligência artificial, né? Sem pensar na questão da internet das coisas, sem pensar no uso da computação das nuvens. Por quê? Porque essas tecnologias, de certa forma, elas vão auxiliar aí, não só a questão do desenvolvimento de competências, mas a questão da internacionalização, a questão da troca, né, da harmonização dos currículos, né, quando a gente está falando aí, principalmente no que a gente está falando, não naquilo que a gente tem, até porque quando a gente fala que existe uma nova ordem global, é porque o mundo, ele, de certa forma, ele está se reconfigurando, e isso não é só pela questão da Covid, do que ela trouxe, né? Mas, por exemplo, questões em relação às questões das condições climáticas, em relação à questão da sustentabilidade, né? Em relação a toda uma discussão, né, que ela está sendo pontuada, ela vem sendo acelerada, né, em razão dessas tecnologias. Então, talvez, na educação, é importante a gente pensar, por exemplo, né, como é que o aluno ele vai discutir essa questão do que a gente está falando, da questão da informação, né, da privacidade do dado, né, e quando a gente tem essa caracterização, no caso, né, esse desenvolvimento, né, dessa habilidade, o conhecimento, quando há um estímulo, e aí é importante quando a gente vai falar em política pública, né, para que o Estado, a nação, ela esteja muito claro, né, quais são os elementos estratégicos, né, que estão lá relacionados naquele plano a qual ela pretende, no caso, desenvolver para os próximos anos, né, em que está amparado, né, até porque isso são características, no caso, que estão colocados, né, pontuados em relação a essa nova ordem mundial, né? Talvez a gente para sair aí desse estado periférico, né, que a gente está sempre lá no ranking, nas últimas colocações, embora a gente tenha um investimento razoável em relação ao PIB em termos de educação, a gente também não está distante quando a gente vai falar, por exemplo, investimento, quando a gente está falando em ranking de publicação científica, ou mesmo a distância no caso de patentes, né? Quando a gente está colocando em relação a países, por exemplo, em relação à publicação científica, a gente tem um parâmetro lá, próximo com China, com Índia, né? Não é tão distante, mas quando a gente vai verificar, por exemplo, patentes aplicados à questão do mercado, a gente tem um gap muito distante, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de startups, né? Qual a startup mais valiosa, né, que a gente tem? A gente tem o Nubank, né? Mas se eu for olhar, por exemplo, as startups mais valiosas, né, do mundo, elas são, ou 40% são chinesas hoje, né? E as demais são americanas. Então, a gente tem uma distância muito grande ainda, né, de estar aí nessa fronteira de conhecimento, né? E onde é que surgem as startups? As startups, elas surgem nas universidades, nas escolas de negócio, né? Onde há o quê? Há uma orientação empreendedora, né? Com toda essa questão da transformação digital, da internacionalização, né? Ou seja, dessas conexões de saberes, né, que são movidas aí, né, por essas tecnologias. Então, é importante que a gente, quando a gente vá pensar na política pública, a gente consiga aí, né, principalmente entender como macro tendência, né, a relevância que a gente tem, por exemplo, discutir, por
Por que a Coreia do Sul, no caso, ela hoje ela tem um papel, né, determinante, por exemplo, ela tem, ela não tem só a Samsung, ela não tem só a LG, mas ela tem, por exemplo, um papel preponderante, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias habilitadoras nessa área da indústria 4.0. Por quê? Porque ela fez uma lição de casa, né, em relação ao investimento de áreas que eram extremamente estratégicas. Se eu pensar Estados Unidos, Suíça, Dinamarca, né, a própria Singapura, a própria Índia, né, que nos últimos anos, ela vem, no caso, acelerando, né, nos últimos 20 anos, por exemplo, essa área, principalmente na área de tecnologia da informação, né, ela vem sendo celeiro, né, para a produção de conhecimento. Então, a gente vai, para pensar na educação 4.0, a gente tem que pensar, sim, que já existe aí, na fronteira do conhecimento, né, toda uma concepção aí que está relacionado a investimento aí na área de ciência e tecnologia. E, de certa forma, não pode existir uma política parcelar, mas sim um mix de política onde se pensa o seguinte, olha, que para que essas economias hoje que são líderes, né, que conseguem aí estar no ranking em relação a serem mais inovadoras, mais competitivas, né, elas conseguiram alcançar esse patamar porque elas conseguiram, né, compreender, né, esse vácuo, né, que existia, por exemplo. Se eu pensar, por exemplo, na Coreia do Sul, se eu pensar na China, eles, há alguns anos, algumas décadas, eles tinham lá um vácuo, né, em relação à questão da formação na área da educação, né? E eles avançaram, né? Avançaram para o quê? Pensando, e isso daí, paralelamente, à questão da estrutura produtiva também, a estrutura produtiva, a qualificação. E hoje, quando a gente tem um mundo pós-Covid, a questão da requalificação profissional, né, a questão, no caso, da reindustrialização, a questão da reconversão, ela vai exigir o quê? Ela vai exigir que eu tenha, sim, né, eu tenha um aluno, né, que tenha um conhecimento técnico, que tenha um conhecimento mais profundo dessas tecnologias e que, de certa forma, ele consiga, sim, entender a inovação, ele consiga, no caso, ter a compreensão, no caso, da ideia do empreendedorismo, da startup, da geração do negócio, né, para que ele não fique tão distante em relação aos congêneres, né, internacionais, no caso, como a gente tem. Então, eu acho que, para início, né... Doutora, eu vou precisar pedir para a senhora concluir o seu raciocínio, para a gente dar um espaço. Eu quero ratificar essa sua fala e dar um espaço na sequência para o nosso público aqui, as perguntas que estão vindo certo. Então, só finalizando, no caso, esse primeiro momento, a gente vai entender que o Brasil, ele, assim como a China já foi, né, ele é um país que a gente chama de catching up tecnológico, né? E esse catching up tecnológico, de certa forma, ele coloca, né, o Brasil em condição, né, num processo ainda de desenvolvimento muito atrás, é o que a China era há 20 anos atrás, né, quando a gente tem em relação a essas tecnologias, e que, de certa forma, tem um rebatimento aí na questão da educação 4.0. Muito obrigado pela sua fala. Aliás, como eu já disse, ratificando e reforçando o seu discurso, eu também não creio que haja uma solução fragmentada para a política pública quando se fala em educação 4.0. É preciso uma visão holística, é preciso que se enxergue a indústria 4.0, toda a tecnologia, a formação humana, até porque o próprio princípio da indústria 4.0 prevê que toda essa tecnologia, todo esse avanço tecnológico, ele faz sentido se for para atender as pessoas, se for para atender a sociedade, se for para atender o ser humano. Então, eu acredito que política pública nessa área, né, ela não pode ser segmentada, não pode ser, eu vou cuidar só de fazer um treinamento aqui, de tecnologia para o estudante aqui, e não vou me preocupar com a questão da inteligência artificial, que é um pouco mais avançada do que aquilo. Tem que haver uma visão holística para que haja uma política pública eficaz e eficiente. Em cima disso, eu vou aproveitar e passar aqui a pergunta da Regina Celeste, mandou uma pergunta para a gente aqui. Ela diz o seguinte: o que o Estado, o Legislativo e o Executivo têm de fazer de fato
E o que os políticos precisam fazer, de fato, pela educação 4.0 e por essas questões tecnológicas, se quiserem mesmo tirar o país desse atraso em relação ao mercado lá fora. O que é preciso, de fato, que se faça? Alguém gostaria de responder? Professor Jorge, pode falar, seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo. Ok. Regina, eu acho que o primeiro passo que o governo, e somente o governo pode fazer isso, deve fazer para iniciar esse processo, o governo nas 3 instâncias, né, como você mencionou, o legislativo, o judiciário e o executivo, chamar a população brasileira, assim como foi feito nos outros países onde isso deu certo, né? Vamos pensar em Singapura, vamos pensar em Coreia do Sul, vamos pensar na Suécia, né? Vamos pensar na Nova Zelândia, né? São exemplos maravilhosos, né? Onde esse tema da educação 4.0 está bem avançado, chamar a população, a academia, a iniciativa privada, a iniciativa pública e a academia para uma grande discussão sobre isso, né? E o primeiro passo a se fazer, no meu ponto de vista, é despolitizar esta discussão, né? Nós vemos ao longo do tempo que os governos eles confundiram educação como sendo uma política de partidos políticos, de ideologias políticas. E educação não é uma política de partido político. Não é um programa de governo. É um programa de Estado. Isso é bem diferente, né? Portanto, é uma coisa que pertence e interessa a toda a nação brasileira. Todas as vezes que há uma tentativa de politizar esse tema, nós incorremos em erros, tanto de um lado quanto do outro. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria, de fato, estabelecer quais são as prioridades baseadas nas vocações que o Brasil tem. Não adianta a gente querer copiar modelos já existentes de outros países, por melhores que sejam. Nós podemos seguir a metodologia que eles usaram para poder iniciar a discussão e a estratégia, e fazer o planejamento. Mas não adianta a gente querer copiar modelitos prontos, seja lá de quem for. Fazer um estudo, um mapeamento de vocações, saber onde que nós queremos chegar e fazer o encontro dessas duas coisas. Esse é o passo número 2. O passo número 3 é criar uma política pública que tenha, de fato, a caracterização, assim como a Constituição brasileira. Vamos pegar um exemplo, tá? A Constituição brasileira é uma lei de Estado. Ela não é uma lei de partido político. Ela não interessa a um partido político e muito menos a uma ideologia, né? Estabelecer uma política pública que determine a educação como uma política, como um programa de Estado que interesse a nação brasileira inteira, e, a partir daí, o que vão surgir de propostas, de ideias novas, inovadoras. Eu mesmo serei a dar várias sugestões, tenho certeza que você, Regina, também será uma que contribuirá sobremaneira para enriquecer esse debate. Todo mundo sente a questão da educação hoje no Brasil como uma questão prioritária, e ela é prioritária. Não existe nenhum país que tenha conseguido lograr sucesso socialmente sem antes passar e tratar muito bem a questão da educação. Espero ter respondido sua pergunta. Alguém mais gostaria de colocar? Acho que eu vou fazer. Eu vou. Vai lá, professor, então. Eu aguardo. Não, eu acho importante isso que o professor Jorge falou, né? Quando a gente pensa, a maior parte desses países tinha claro essa questão da lógica, né, do investimento. Por exemplo, não dá para se pensar, principalmente agora, em um Estado ausente, né, em um Estado fraco, quando a gente pensa
no fortalecimento aí do desenvolvimento da área da educação, né? Acho que a Mazzucato, ela fala bastante quando a gente fala... Se eu pensar, por exemplo, até no desenvolvimento da área de ciência e tecnologia, eu vou encontrar exemplos, né? Até nas patentes da Apple, né? Onde a gente teve um Estado empreendedor e um Estado que investiu, certo? Para o desenvolvimento, para o avanço da área de inovação, ciência e tecnologia. Então, isso é necessário, né? Se eu pensar, por exemplo, a Coreia do Sul, ela fez isso, a China fez isso. A China, por exemplo, em 2010, ela tinha uma participação na indústria de 20%. Em 2019, ela tem uma participação de 30%. O Brasil, ele era a 10ª indústria do Brasil em 2010. Hoje, ele é a 16ª indústria do mundo. Ou seja, perdemos 6 posições, né? E a China, no caso, alcançou, ela é a primeira, né? E alcançou uma participação, saiu de 20 para 30, de 21 para 30. Né? O que é que explica? E aí a gente teve o crescimento, né? De Coreia, de Taiwan, né? Da Índia, né? Então, de certa forma, eu sempre gosto de fazer essa relação, por exemplo, que a maior parte desses países que investiram em educação, eles conseguiram alavancar também a sua estrutura produtiva, né? Por quê? Porque esses países, eles alavancaram a sua estrutura produtiva, né, na indústria, onde a gente tem de média e alta tecnologia. Né? Enquanto o Brasil, no caso, ele tinha 2% de participação na indústria em 2010, e em 2019 ele tem 1,19%. Né? Ou seja, e ele se especializou na área de commodities, onde a gente tem, ou em serviços de baixa tecnologia. Ou seja, então, de certa forma, a gente não avançou em áreas onde o conhecimento havia necessidade. Então, para se pensar em plano estratégico em educação, a gente tem que entender também as áreas de competência na área produtiva. Né? A gente tem que entender, por exemplo, quais são as áreas, né, do futuro, né? Para onde é que está caminhando as demandas. E aí a gente pode sim, né, pensar aí, né, em sair e alcançar aí o que a gente poderia sair, ter uma posição, né, competitiva enquanto país. Né? Só para fazer essa alusão da questão da política pública, né, pensando a educação com a questão produtiva. Professor Cláudio, o senhor ia falar? Sim. O que eu ia dizer é o seguinte, acho que nós precisamos tomar a educação como um instrumento de desenvolvimento do país. E não só de desenvolvimento econômico, também dele, mas desenvolvimento no sentido amplo, o que inclui desenvolvimento social e desenvolvimento das pessoas. Né? E o que nós temos visto nos últimos tempos, sobretudo desde o início do atual governo no âmbito federal, é tomar a educação como um campo de batalha ideológica, como um campo de batalha cultural. Né? Inclusive, pondo a perder uma série de avanços que nós tivemos da educação brasileira ao longo dos últimos 30 anos, né, e que estão sendo todos questionados como se fossem todos eles uma mera questão de guerra ideológica. Né? Não se trata disso, se trata de colocar a educação como prioridade para que ela seja efetivamente essa ferramenta de desenvolvimento. Nós vimos recentemente, por exemplo, no caso da discussão do Fundeb, um atraso imenso do governo que ficava se ocupando de problemas de natureza programática, ideológica, ou doutrinária ideológica, para ser mais correto, sem se preocupar com o impacto que isso poderia ter na provisão de condições mínimas de estruturação do sistema educacional brasileiro entre estados e municípios. Né? Quando chegou, e chegou só porque o Congresso trabalhou diligentemente para isso, não porque o governo tenha trabalhado para isso, né? Finalmente se concretizou aquilo que há muito tempo vinha se discutindo, né? Mas insisto, não por iniciativa do Executivo, por iniciativa do Legislativo. Então, o que é preciso fazer é isso que o Congresso Brasileiro recentemente fez, e aí temos que reconhecer o papel importante que ele desempenhou nesse momento, que é tomar a educação como não só uma prioridade nacional, para ficar aqui no clichê, mas tomar a educação como uma ferramenta de desenvolvimento que ultrapassa diferenças de ordem ideológica e doutrinária que porventura possa haver. Né? Se nós a tomamos como esse campo de batalha de uma guerra cultural, fica muito difícil que ela venha a ser esse instrumento. Professor Cláudio, aproveitando que o senhor está com a palavra, eu vou passar aqui uma pergunta que vem da própria Escola Legal, deve ser do professor Vollmer, provavelmente. Ele pergunta: professor Cláudio, qual o risco que corremos em não ter uma política industrial atualizada? Vê em algum partido político, esta possibilidade de análise?
Olha, acho que política industrial é uma questão que está sempre presente no debate, sobretudo daqueles que defendem o papel do Estado como ferramenta de desenvolvimento, né? O Estado como um demiurgo, eventualmente, do desenvolvimento brasileiro, né? Para aqueles que defendem que o Estado não deve ter papel algum nesse processo, sequer faz sentido falar em política industrial. Então, nós vemos hoje que alguns dos partidos que se preocupam basicamente com retirar a participação do Estado no processo do desenvolvimento da economia, na correção de falhas de mercado, para eles não há nenhum papel em termos de política industrial. Agora, todos os demais que defendem que esse papel é necessário, né, que o Estado tem algum instrumento, o que não significa estatizar todas as coisas ou transformar o Estado num Estado empresário, para usar uma expressão do passado, né, mas para transformar o Estado em um indutor da ação das empresas, da ação das universidades, da ação dos investidores privados, para que eles se tornem efetivamente inovadores. Eu acho que se houver esse tipo de política, e eu noto alguma discussão dessa, sobretudo nos partidos mais do campo aí da chamada centro-esquerda, né? Nós vemos, por exemplo, Ciro Gomes tocando claramente nesse tema, o PT tradicionalmente trabalha com esse tema, né? O PSDB tem alguns segmentos que tocam nesse tema, mas acho que cada vez mais minoritários dentro do partido. Acho que tirando esses três, né, e os partidos que giram um pouco em torno deles, é muito difícil a gente ver qualquer uma das organizações partidárias brasileiras tomando essa temática mais a sério. Eu poderia falar, também complementar alguma coisa? Fica à vontade, por favor. A questão da política industrial, por exemplo, o Brasil ele já fez algumas tentativas de política industrial, né? Se a gente pensar, a gente tem, né, ao longo aí, a gente tem hoje o que a gente chama o próprio Brasil produtivo, né? É uma ferramenta de política industrial, né? Só que hoje a política industrial ela está na temática central da maior parte dos países, né? Quando se fala na questão da reindustrialização, né? Isso é extremamente relevante. Quando se fala, por exemplo, o que a gente passou agora com essa questão das quebras das cadeias de valor, a falta, no caso de equipamentos, né, de EPIs, ou seja, a dificuldade que a gente teve aí de assegurar insumos básicos, né, foi uma reflexão muito grande para a gente pensar, não só pela questão de emprego, mas de pensar na dependência de produtos que eram extremamente estratégicos. E aí a gente fala, olha, a gente tinha uma política anterior, que aí tudo bem, você tinha uma questão relacionada a partido, né, que colocava aí setores prioritários, mas a gente não deve pensar setores prioritários pela uma escolha, né, ou por ser estratégico do país, mas sim pelas vantagens competitivas e pelaquilo que a gente define, né, pelo desenvolvimento das competências que a gente pode adquirir em relação à educação. Aquilo ali, no caso, que seja fronteira. Então, isso é relevante. A gente tem que fazer essa aliança aí com essa questão dos clusters e ecossistema industrial. Então, se valer, por exemplo, a política industrial, ela está em alta, né? Há um retorno, há uma recuperação, principalmente nos últimos anos, né, com as tensões que a gente teve aí com China e Estados Unidos, né? Não foi Trump só levantar a bandeira que ele queria, no caso, voltar a ter indústria, no caso, nos Estados Unidos, né? Mas é um grupo de países hoje buscando não só a questão, por exemplo, você pega na União Europeia a questão, por exemplo, do fortalecimento do bloco, né, de se pensar, por exemplo, e aí quando a gente fala, não é você quebrar as cadeias produtivas, né, você aniquilar, mas uma diversificação, né, ou no lugar de você ter cadeias produtivas muito extensas, você tem cadeias produtivas mais curtas, onde você pode envolver o maior número de fornecedores. Né? Por que você não pode ter, quando você está falando na fabricação aí de máscara, na fabricação, no caso de insumos, no caso que são básicos, envolver o maior número, no caso de produtores? Por que você precisa ter uma cadeia produtiva longa, como a indústria automobilística, por exemplo? Por que você não pode ter uma cadeia produtiva mais curta, como da indústria farmacêutica, né? Quando a gente tem aí... Então, essa discussão, né, ela é extremamente relevante hoje na atualidade. Então, pensar em planos, quando você está pensando o que é que a gente vai fazer da educação no futuro, eu não posso desassociar, por exemplo, da reforma tributária que a gente está fazendo agora, né? Isso daí é importante, sim, porque é uma forma de você atrair o capital, é uma forma de você, no caso, colocar para o empresário que vale a pena, no caso, ele ganhar confiança, né? Até porque anteriormente, você tinha uma dificuldade em relação à questão da taxa de juros, em relação, no caso, à confiança, no caso, para investimento. Então, a forma que você consegue atrair e colocar para esse empresário que há uma possibilidade, né? Há toda uma governança, né, favorável, né, uma atmosfera favorável para investimento, para a retomada do investimento, isso vem o quê? Através da política industrial. Então, sem sombra de dúvida, né, eu não consigo associar
crescimento, avanço, e aí é muito claro, por exemplo, né, para os países, no caso, que estão lá nos índices, né, em relação a posicionamento na inovação, eles são fortes na área da educação e são fortes na área da estrutura produtiva. Então, e aí, e claro, sem sombra de dúvida, essa questão da transformação digital, né? Quando a gente passou agora, nesse momento de pandemia, essa questão da digitalização, ou seja, o questionamento dos modelos digitais, né, que a gente tinha, empresas, né, que não conseguiam fazer o básico, não conseguiam ser digitais, quanto mais ter um modelo de transformação digital. Então, isso exige o quê? Isso exige investimento em educação, exige você pensar no futuro. Então, sem sombra de dúvida, essa questão do financiamento, do crédito, né, de melhorar essa questão da atmosfera e da governança empresarial é extremamente importante. Bem, nós temos aqui mais uma pergunta que vem da Escola Legal, do professor Vollmer. É um questionamento forte, interessante. Políticas públicas protecionistas são utilizadas por grande parte dos países do G8, ou por grandes países do G8. O Brasil esteve com essa tendência nas décadas militares de 70 e 80, dos anos 1900, obviamente. Isso gerou atraso em relação aos outros países. Temos políticas que resgatem a indústria nacional nesse sentido, uma política industrial, algo que resgate a nossa capacidade na área? Eu deixo a pergunta em aberto. Alguém gostaria de se manifestar sobre isso? Eu vou me manifestar de novo, né? Por favor. Embora, né, a gente ele colocou aí um período que foi extremamente complicado, né, que é essa questão do período militar. Por exemplo, hoje a gente vive, né, um período de intervenção. A maior parte dos governos, né, se a gente pensar, eles estão voltando a intervir na economia, buscando proteger suas economias, né, no sentido quê? De resgatar, né, a sua estrutura de produção. Então, a questão do investimento direto, né, quando a gente fala investimento direto internacional, ele vai continuar a existir? Vai, né? Sem sombra de dúvida, mas a gente tem uma tendência hoje que a gente chama do reshore, que é exatamente a volta, né? Antes a gente tinha do offshore, hoje a gente tem do reshore, que é a volta, né, do investimento para o seu país ou para a sua região. Claro que se a gente vai pensar o seguinte, é o que a gente chama até da curva, uma tendência, né, que a gente chama a curva do sorriso, né, na teoria, no que a gente vem discutindo hoje de política comercial e política industrial, né. Essa discussão, ela faz o seguinte, quando você vai para áreas, né, que são muito específicas, né, por exemplo, na área de IA, de inteligência artificial, nessa área, no caso de robótica, por exemplo, essa tendência da curva, né, em algumas áreas, né, onde há possibilidade de digitalização, as cadeias, no caso, elas vão se estruturar de acordo com que a cadeia, por exemplo, as grandes multinacionais, elas resolvam operar. Isso vai depender de intervenção estatal, né? Por exemplo, não tem como. Mas da área, por exemplo, quando essas multinacionais elas desejarem subsídio, financiamento, elas vão sim colocar onde o custo do capital, né, para se, de certa forma, onde não exigir robotização, né, quando de certa forma, a robotização ela vai tirar o emprego para determinadas áreas onde não há necessidade, no caso, para a indústria. Mas onde existir a questão da necessidade do funcionário, ela vai tentar negociar, no caso, com o país. E aí onde entra a questão da intervenção, né? A questão da nacionalização, entra a questão do protecionismo, entra toda uma questão aí de política pública que vai ter essa questão do que a gente chama de política horizontal, né? Que já foi anteriormente utilizada, das zonas especiais de negócio, né? E eu acho que não tem muito o que a gente discutir agora, nesse momento. Talvez, quando a maior parte, né, dessas tecnologias habilitadoras, elas estiverem, de certa forma, mais integradas, e a gente sabe, né, que há uma tendência na questão do emprego, né? A partir do momento que avança-se a tecnologia, então, há uma necessidade o quê? De você desenvolver novas competências, né, para essa população que entra no mercado de trabalho. Então, você tem que desenvolver, no caso da educação, né, pensando o seguinte, olha, você não pode desenvolver o aluno para o quê? Para empregos tradicionais, onde, no caso, a máquina, no caso, ela vai resolver, onde a inteligência artificial, no caso, ela vai dar a solução.
Então, como é que você faz essa reflexão, né? E aí você tem que ter um equilíbrio aí de políticas de assegurar emprego, mas ao mesmo tempo, no caso de não sair, se você só pensar em assegurar o emprego, você vai, de certa forma, fazer o que a gente chama de competitividade espúria, né? Você vai, no caso, estar assegurando, né, uma empresa que não tem condições de operar, mas que ela está tendo, no caso, a mão forte do Estado. Então, tem que haver aí o equilíbrio. Eu não sei se aí meus colegas podem complementar melhor com essa questão de política pública. Mais alguém? Olha, estão me ouvindo? Professor? Sim. Na primeira pergunta que foi feita lá, da telespectadora aí, da Regina, eu respondi dizendo que a coisa mais importante para se tratar da educação, na minha opinião, seria despolitizar, tirar os vieses ideológicos, doutrinários da discussão. E veja como é difícil, né? Hoje em dia, com todas essas celeumas que nós vivemos, né? Toda essa radicalização que ocorreu, essa fanatização, né, de posições, a gente fugir disso. Como é difícil fugir disso, né? Eu acho, de fato, uma perda de tempo. Nós não estamos aqui num debate ideológico. Não cabe aqui a gente falar de partidos, né? De jogar pedra no passado de uma coisa que aconteceu 50 anos atrás, ou de apontar que hoje o partido A, o partido B, tem uma ideologia que se coaduna melhor, né, com a política desenvolvimentista, né? Eu acho que é justamente isso que nos impede de ir para frente, sabe? Na minha opinião, nós temos que despolitizar essa discussão enquanto a gente insistir em tocar nesse ponto e ficar remoendo esse tipo de coisa, nós vamos chegar a canto nenhum. Ninguém conseguiu chegar a lugar nenhum no mundo fazendo isso. O que nós temos é que pensar no povo brasileiro, independente de vieses ideológicos, partidários, iniciar uma discussão séria, sem esse tipo de viés. Então, enquanto a gente não conseguir fazer isso, eu acredito que a gente perde tempo em passar pelos mesmos lugares ou levar qualquer tipo de discussão à frente, repito, sem antes tirar essa despolitização da discussão. Perfeito. Eu tenho aqui mais uma pergunta da Rita de Jesus. Ela toca num ponto fundamental. Não dá para se falar em política pública, não dá para falar em educação 4.0 se não se falar numa questão social, se não se pensar no povo. A gente está pensando nas pessoas, na verdade, né? Então, a pergunta dela é bem pertinente. Ela diz o seguinte: além do governo, como auxiliar a população a perceber e aderir aos conceitos, esse contexto da educação 4.0. Eu creio aí que ela deva estar se referindo principalmente aos profissionais de educação, né? O que esse profissional deve fazer para levar essa conscientização da realidade 4.0 para a população? Posso começar respondendo essa? Por favor. Nós falamos sobre a dificuldade que alguns países têm, entre os quais o Brasil está incluído, de compartilhar o conhecimento, né? O compartilhamento do conhecimento é uma das práticas mais prolíferas que uma sociedade pode ter. Por quê? Porque o conhecimento, você não perde o conhecimento quando você o compartilha com alguém, né? Você multiplica o conhecimento quando você o divide com alguém, né? Então, o que é que as outras pessoas, como a moça que perguntou aí, como é o nome dela, Glauco? Bom, não importa. A pessoa que fez a pergunta, como que as outras pessoas, ou seja, além do governo, podem colaborar para a sociedade no sentido de dar esse impulso. Rita Jesus. Rita, tá, ok. Rita Jesus. Veja bem, nas sociedades onde existe
onde existe imaturidade social, né, há um distanciamento entre essas três instâncias, entre as universidades e escolas, aquilo que a gente chama de academia, entre a iniciativa privada e o governo. Há um distanciamento. Um acha que o outro é o culpado, e um vive jogando culpa no outro pelos insucessos de todos, né? A sociedade madura é aquela que sabe trabalhar junto, sabe trabalhar para o bem comum, sabe compartilhar o conhecimento e sabe colocar todos os esforços, todas as forças importantes no mesmo trilho, né? Então, como que, além do governo, quem são as outras pessoas, como é a sua pergunta, além do governo, podem... A iniciativa privada, ela tem um papel fundamental nisso, né? Que é a iniciativa privada quem produz, né? A iniciativa, a academia, também tem um papel não menos importante, tão importante quanto, porque é na academia onde se produz o conhecimento. O que nós precisamos é transformar o conhecimento em coisa prática, ou seja, transformar a ciência em tecnologia, né? E o governo? O governo é o indutor disso tudo. É o governo que é responsável pelo estabelecimento das políticas públicas, das políticas industriais e de todas as outras políticas que são necessárias para que a coisa funcione bem e ande bem, né? Esse é um processo que a gente acredita que leva tempo e é um processo no qual essas três instâncias precisam amadurecer, né? E eu acredito que nós estamos no meio desse processo de amadurecimento, com muitos tropeços, muitos, né? Nós estamos dando, aqui no Brasil, muito mais tropeço do que o necessário, sabe? Porque a gente sabe que a gente não consegue olhar para frente ou andar para frente se a gente estiver olhando do lado. Experimente andar para frente olhando do lado. Você cai, você tropeça. A gente tem que parar de jogar pedra no vizinho e jogar a culpa em seja lá quem for, no partido de direita ou no partido de esquerda, ou seja lá em quem for, e olhar para frente. Traçar um plano de ação, um plano de trabalho, né, que seja de interesse da sociedade brasileira como um todo. É só assim que nós vamos conseguir ir para frente. E respondendo diretamente a sua pergunta, sim, por exemplo, a escola legal, aqui, esse ambiente onde nós estamos, isso aqui é o que os americanos chamam de think tank, ou seja, é um ambiente de produção de conhecimento, produção e compartilhamento de conhecimento. Isso é o papel da escola legal. É a partir de ambientes como esse aqui que nós conseguimos sensibilizar as pessoas, levar as nossas propostas e formar grupos para dar sequência a tudo que nasceu daqui. Se nós conseguirmos fazer uma ou duas ações derivadas desse nosso encontro aqui, com certeza teremos cumprido bem o nosso papel. Mais alguém gostaria de responder a Rita? Acho que eu só faria uma ponderação em relação a uma coisa que o professor Jorge falou, diria o seguinte, né? Acho que a gente tem que distinguir só duas coisas. Uma é politizar a discussão. Acho que a discussão deve ser sempre politizada, porque há uma dimensão política inescapável nela. Agora, ela não deve ser partidarizada nesse sentido, né? Ela pode ser partidarizada no Congresso, nos governos, nas eleições, mas para quem está procurando fazer um debate como esse que nós estamos fazendo aqui, ou mesmo em ambientes partidários como o do Congresso, falava agora há pouco do caso do Fundeb, quando há um interesse mais comum em jogo, a partidarização precisa ser superada, né? A discussão política aí é muito mais uma discussão do alcance das decisões, da sua dimensão, do seu impacto sobre a sociedade, uma discussão sobre quem é que vão ser os reais ganhadores e quem é que talvez vá ser onerado com aquela adesão. Isso efetivamente precisa ser levado em consideração, porque não há adesão desse ponto de vista neutra, né? As adesões sempre têm algum tipo de efeito do ponto de vista dessa natureza. Mas concordo completamente que se a gente partidarizar, ou pior ainda, fulanizar essas questões, a gente, evidentemente, tem muito pouco espaço para avançar. Perfeito, professor. O meu termo que eu procurei usar foi justamente
atrelado a esse conceito da política partidária, porque a política nós sabemos que é a base de toda negociação e de toda discussão que precisa haver na sociedade. Né? Bem, mais uma... Eu também. A senhora quer colocar? Eu concordo com os professores. Não, também concordo com eles nessa questão da coesão, né? Independente aí dessa questão da partidarização, mas que a gente pense na questão da coesão em termos de ideia. Perfeito. Uma pergunta que vem, mais uma pergunta que vem aqui da Escola Legal, deve ser do professor Volmer. Essa é direcionada ao professor Jorge. Ele pede aqui uma síntese a respeito da cidade inteligente. Puxa vida, poucas vezes eu tenho a oportunidade de receber uma pergunta tão simples, direta e complexa quanto essa. Né? O tema cidades inteligentes se vulgarizou bastante, infelizmente. A maioria das pessoas que falam hoje sobre cidades inteligentes não tem a menor ideia do que está falando. Tá? Isso virou um modismo, assim como outras modas que inventam aí pelo mundo. Tá? Mas não é um modismo. Tá? O termo cidade inteligente foi iniciado em 1989, criado em 1989, num projeto de informática da cidade de Amsterdã, capital da Holanda. E o nome também não era Smart Cities, era Intelligent City. Né? Porque intelligent tem a ver, na raiz da palavra, interligação. Né? Nas línguas anglo-saxônicas, a palavra inteligência tem muito mais a ver com a capacidade de você unir dados para produzir informações e, a partir daí, tomar decisões. A palavra smart é uma deturpação, uma corruptela, digamos assim, da original. Né? Cidade inteligente é a cidade onde o cidadão tem qualidade de vida. Resumindo, é isso. O que é qualidade de vida para você? Vamos usar a tecnologia digital disponível para buscar soluções que facilitem e melhorem a nossa qualidade de vida? Vamos. Elas estão aí para isso. Isso é a transformação de uma cidade numa cidade inteligente. Tecnologia, vou repetir, não é solução. É ferramenta essencial, fundamental, uma excelente ferramenta. Mas não vamos confundir cidade digital com cidade inteligente. Não vamos pensar que digitalizando uma cidade, nós estaremos fazendo um bem para a sociedade. Não necessariamente. Você pode ter uma cidade totalmente digital e não inteligente. Porque uma cidade inteligente tem um princípio que a rege, que é a da interoperabilidade. As plataformas de tecnologia digitais precisam conversar uma com as outras. E nessa conversa de uma plataforma com a outra, há um fenômeno criado que é exponencial. Para quem gosta de matemática, cria-se um fenômeno exponencial. É quando você une 1 mais 1 e não dá 2, dá 5. É o seguinte, quando você une uma solução tecnológica digital com outra, elas criam uma espécie de mais-valia da tecnologia. Elas criam um plus, um adicional, que termina gerando um aumento da eficiência do sistema como um todo. E repetindo, toda solução de cidade inteligente tem que necessariamente ter o foco na pessoa, no cidadão, na cidadã. Tudo tem que ser feito por ele e para ele. Qualquer outro objetivo que estiver sendo contemplado no projeto de transformação de uma cidade numa cidade inteligente, que não seja esse, está errado. Tá? Veja bem, o nosso espaço aqui é muito curto para a gente falar sobre um tema tão complexo. Eu dirijo um instituto de tecnologia voltado para soluções de cidades inteligentes. Não estou aqui para fazer merchandising do instituto, né? Mas eu dirijo aqui no Brasil, sou CEO também de um desses institutos. E caso alguém queira mais tarde se comunicar com a gente, procura o professor Volmer. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em passar os meus contatos e a gente pode ter essa conversa num segundo momento. Tá?
Mas cidade inteligente, vamos lá, repetindo e finalizando, é a cidade onde a gente tem qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você? Vamos utilizar as tecnologias digitais para nos ajudar a encontrar essas soluções. E essas soluções têm que estar interligadas para produzir aquilo que a gente chama de mais-valia digital, uma eficiência geral do sistema. Gente, esse encontro aqui, esse debate está ótimo, está sensacional mesmo. Eu, particularmente, eu sou suspeito em falar porque eu estou aprendendo muito. Mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria de pedir a cada um agora que fizesse aí suas considerações finais e deixasse uma mensagem, uma despedida. Pode começar a partir do professor Cláudio e depois seguir em sentido anti-horário até chegar no professor Jorge. Muito bem. Bem, quero agradecer novamente o convite. Acho que sou um pouco um peixe de fora nesse debate, porque, como já disse, não sou propriamente um pesquisador desse tema, né, mas aprendi um bocado. Né? Se o Glauco falou que aprendeu, eu aprendi talvez tanto quanto ele nesse momento aqui. Quero agradecer, Luciano, para o seu Jorge também pela participação e pela companhia e, sobretudo, pelo aprendizado que me proporcionaram nesse momento. E aproveito para fazer um convite àqueles que nos assistem para que visitem um canal que eu mantenho no YouTube, que é um canal justamente para discussão de política, que tem um nome aqui atrás de mim, o Fora da Política Não Há Salvação, né? Tem um podcast também, que é, na verdade, a versão em áudio do canal, mas convido a que as pessoas o visitem para ver os debates que têm sido feitos lá. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Professora? Também gostaria de agradecer aí, né, os conhecimentos aí partilhados aí pelos dois professores, né, uma noite riquíssima, né, também aprendi aí muito com os dois, né, também um pouquinho, né, não conheço sobre educação 4.0 especificamente, né, a gente, como, eu acho que como todos aqui trabalham em áreas, né, que envolvem política pública, né, eu acho que foi essa reflexão que o Volmer queria trazer para que a gente conseguisse aí canalizar essas questões e relacionar com a educação 4.0. Eu acho que era o ponto de inflexão que ele queria colocar para a gente, né? E eu acho que a gente conseguiu, né? A gente aceitou a provocação dele, mesmo não sendo especialista em educação, né? Conhecendo um pouquinho aí sobre tecnologias, né? E agradecer e falar aí, como o professor Jorge colocou, né, também, né, entender que a gente tem que pensar no futuro, né, com uma coesão, né, que esse ambiente aqui, ele sempre seja usado, né, no sentido de construção. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, professora. Professor Jorge, por favor, a palavra é sua. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite, mais uma vez, agradecer o convite do professor Volmer do Rego, aqui na Escola Legal, esse ambiente muito especial de discussão de coisas importantíssimas para a nossa sociedade. Né? Em segundo lugar, agradecer a você, Glauco, pela excelente moderação desse debate. Você foi brilhante, soube nos provocar, soube tirar de nós o que nós temos de melhor. Esperamos que tenhamos correspondido. Tá? Agradecer aos meus colegas, professor Cláudio, professora Luciana, por tudo que aprendi com vocês hoje aqui. De fato, praticamos aquilo que precisamos praticar mais no Brasil, compartilhar o conhecimento, né? E deixar a mensagem para vocês de que espero que todos os que nos ouviram hoje aqui e os que ouvirão, que eu imagino que essa mensagem vai ficar gravada aqui no YouTube por algum tempo, nos procurem e que a gente possa, procurem a Escola Legal e nos motivem, né, nos incentivem a levar esses temas que foram trazidos à baila hoje aqui à frente, para que a gente não fique somente no campo da discussão também, para que a gente possa efetivamente sair com algum projeto real e concretizar os sonhos dentro de tudo que a gente espera, que é uma melhor qualidade de vida para todos nós, cidadãos brasileiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Bem,
Mais uma vez agradecemos a participação de todos, dos debatedores e do nosso público que participou com perguntas e que esteve convivendo conosco aqui durante esses minutos, essa hora e meia. E o meu agradecimento particular ao professor Vomer e a todos os presentes que realmente enriqueceram muito esse final de tarde, começo de noite. Espero que tenhamos outros momentos similares, que possamos nos encontrar novamente, que não necessariamente num debate, mas que no dia a dia a gente consiga se encontrar e trocar ideias, trocar conhecimento, ajudar a formar, a tecer essa teia de conhecimento, essa rede, que só assim eu acredito que possa haver algum processo de evolução. Muito obrigado, boa noite a todos, até uma próxima oportunidade.